Agora vamos nós pro Papo e Vida e é aquela conversa que eu adoro. Por quê? Não tenho pretensões de estar certa ou errada. Você senta daí, pega seu café, eu sento daqui e a gente vai conversando assim, eu e você. Vamos trocando uma ideia. Eu falo aqui, você responde, pensa assim, é verdade, eu também concordo. Ô, Júlia, nada a ver isso que você tá falando. E hoje eu vou falar de um tema que tem hora que assim, né? Eu adoro escutar uns podcasts, eu adoro aprender sobre tudo. Mas tem hora que eu falo assim, ai gente, meu Deus, tanta responsabilidade, essa é a tal da mãe que traumatiza essas crianças. Gente, você já reparou que tudo que a pessoa tem foi um trauma que ela teve na infância? Essas mães não estão dando conta mais, gente. É como é que é? Tem que fazer um curso? Então, ou seja, antes da gente ficar grávida, porque assim, às vezes também, tudo bem que agora as mulheres estão ficando grávidas mais velhas. Aí também diz que ficar grávida velha não é bom. Mas também quer que as meninas de 20 anos tenham uma sabedoria para educar essas crianças que não cabe na idade. Então, primeiro a gente vai ter que decidir, a mãe tem que ser nova ou tem que ser velha. Por quê? Para ser uma mãe nova, entenda que ela não vem com esse manual aí de não traumatizar essas crianças, porque ela também tá ali, ó, tá aprendendo. Ou vamos deixar essa mãe amadurecer um pouco mais para ela não traumatizar as crianças, porque vocês já viram? Gente, olha só, tudo é trauma de infância. Gente, não tô dando conta, porque assim, tenho 2 filhos. Aí eu penso assim, meu Deus, deixa eu escutar, porque vai que eu traumatizo essa criança. Aí eu falei assim, meu Deus, será que eu tô fazendo certo, fazendo errado? Porque assim, a gente agora tá sendo mãe nervosa, o coração até palpita, porque eu falei assim, vou causar um trauma nessa criança pro resto da vida, vai ter que ir pro psicólogo depois por minha causa. Então, enfim, ontem, menina, até curioso, pensei nisso, olha só, isso tá mexendo tanto com a minha cabeça que eu pensei. Ontem mandei uma mensagem pra Hugo perguntou, o meu de 16, mãe, não, primeiro eu vi que ele não tinha chegado. Aí eu peguei e escrevi assim, chegue em casa em tanto tempo. Aí eu corri lá e apaguei, tipo, dormindo. Eu falei, não. Oi, filho, você tá pensando em chegar a que horas? Aí ele falou lá um horário. Eu falei, não, esse não, aí tá demais, porque a gente quer ser fofa. Tipo assim, né? Ser uma mãe assim, moderna, porque ele tem 16 anos, estava ali dentro do condomínio. Também abusa, entendeu? Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou traumatizar a criança, porque, né, aquela mãe rigorosa, que tinha hora pra tudo. Aí, ou seja, gente, enfim, mas parando um pouco a brincadeira, né? Eu acho que a gente precisa realmente chegar no meio termo. E também não resiste uma receita de bolo, né? Eu acho que na minha casa é de um jeito, na de vocês é de outro. Mas eu acho que a gente tem que começar a tirar um pouco dessa que a gente também tá tentando, sabe? A gente tá dando o nosso melhor. E isso eu sou muito clara para os meus filhos. Que às vezes eles chegam e falam assim, ai não, sei lá o quê. Primeiro, a escuta, né? Porque eu já tenho filhos mais velhos, então eu posso fazer isso. Porque eu sei também que uma criança de 1, 2 anos também não tá nessa pegada, né? Então, enfim, por exemplo, de perguntar, ai, você quer almoçar ou você quer uma balinha? Gente, às vezes parece uma pergunta idiota, mas enfim, eu acho que às vezes, né, a gente tá invertendo um pouco essas conversas, né, para uma idade que não cabe. Então, eu acho que eu já tenho filhos que eu já estou no momento da conversa e vai ter coisas também que não vão ter conversa e que às vezes eles questionam. E aí eu falo assim, olha só, gente, eu entendo que, imagina, eu tenho 2 meninos que hoje são maiores do que eu, né? Um de 13, que é enorme, e um de 16. E aí às vezes eu falo assim, não, não vai. Ele pega e fala assim, não, mas por quê? Eu não concordo, porque eles estão nessa idade e eu acho que tá super certo. Então, de realmente debater, de falar o que pensa ou o que acha que não, eu falei assim, olha, porque eu não acho que isso é certo para esse momento. E é a minha opinião como mãe e eu acho que vai ser dessa forma que a gente vai fazer e ponto. Quando vocês tiverem os filhos de vocês, talvez vocês vão fazer diferente, mas agora pode ser que daqui a um tempo eu mude o meu jeito de pensar, mas agora vai ser feito dessa forma. Eu acho também que é isso. E também não é pensar e dizer pra eles que a gente vai com esse peso, não, porque esse é o jeito certo. Não sei se é o jeito certo, mas é o jeito que eu acho que é o melhor, né? Então, é lógico, né, que existem muitas famílias disfuncionais, pais que às vezes são disfuncionais e que não tem esse amor. Mas quando existe, né, o amor, a gente tenta fazer da melhor forma, né? Para educar os nossos filhos. E talvez, né, quando eu ficar mais velha e olhar para trás e eles falarem alguma coisa, vão até falar assim, nossa,
realmente, né, poderia ter sido feito diferente, sim, mas dentro do entendimento que eu tinha ou que eu vivi naquele momento, foi o melhor que eu pude fazer. Eu acho que sim, com certeza, vale muito a gente estudar. Eu escuto muito podcast, como eu falei, né, tô sempre ali. Imagina aí, agora eu tô entrando numa adolescência, né, então o Hugo começou com tudo isso, né, mas veio o Davi agora que é completamente diferente, né, então eu tô sempre escutando alguma coisa sobre algum desafio que eu tô enfrentando, até para eu poder pensar, ai, será que é como? Ligo muito pra minha mãe, aí eu falo assim, mãe, você fazia como comigo quando acontecia isso? Tento replicar muitas coisas que foram aplicadas comigo, porque eu acho que deram certo, né? E isso, por exemplo, enfim, né? A gente tava até conversando aqui agora, falando sobre bater ou não bater, se é pra bater, se não é pra bater. Enfim, eu acho que hoje é muito dito que realmente bater não é o melhor caminho e realmente Júlia, nunca, meus pais não me batiam, mas minha mãe, vou contar uma coisa super curiosa, né, pra depois eu entrar na outra parte. Minha mãe não me batia. Mãe, eu sei que você escuta tudo que você adora, né, então agora eu vou falar de você. Minha mãe, ela não batia da gente, mas eu sempre tive um cabelo assim mais fino e eu não gostava de pentear o cabelo. Aí de repente vinha uns nós assim no meu cabelo, um ninho aqui, assim, o cabelo tava lindo assim, ó, assim, na hora que vinha passando a mão, era um ninho aqui, assim, por dentro, assim, aí minha mãe vinha pra pentear meu cabelo, gente, era cada escovado que ela dava na minha cabeça, você fazia isso, mãe? Ó, era assim, ó, por que você não penteia o cabelo? Pá! Escovada na cabeça. Gente, meu pai tinha um capacete, que em algum momento da vida dele saltou de paraquedas, tinha um capacete lá em casa. Aí ele corria e falava assim, bota o capacete! Gente, coitada, aí pra poder botar o capacete, pra quando eu viesse com a escovada na cabeça, não doía a minha cabeça por causa daquele momento. Mas eu acho que tudo faz parte de um momento. Imagina o estresse, o cansaço, né? E eu acho que hoje a gente cobra muito dos pais uma perfeição, né, que não tem, né? Eu acho que hoje a gente só precisa se preocupar um pouco mais em realmente se interessar pelos filhos. E eu acho que isso basta. Eu acho que a gente olhar para o filho e se interessar. Então, quando a gente se interessa pelo outro, pela vida, participa, a gente vai dar o nosso melhor, né? Então eu tô ali, eu tô presente. Isso pra mim é o que vale. Então, errando ou acertando, você tá presente. Você tá presente? Então tá tudo bem. Então eu acho que não vale a pena quando a gente de repente opta pelo caminho mais fácil. E também não tô julgando, mas assim, deixa viver. Né? Então, por exemplo, agora tô com os 2 filhos adolescentes, então tô muito nesse momento. Então, não, agora tem que se virar para aprender. Eu acho ok, mas agora a adolescência é uma fase da gente deixar, mas acompanhar. Porque é uma fase de muitas descobertas. O cérebro ainda não está pronto para tomar grandes decisões. Então é importante um acompanhamento, né? Porque às vezes imagina, um menino que é maior do que eu preciso de acompanhar? Preciso. Eu preciso de levar no lugar, eu preciso de pegar em alguns momentos para eu saber. Porque não é aquela coisa de confiar plenamente, né? Porque ainda não está nessa idade de um adolescente você largá-la, não, eu confio plenamente nele. Adolescência não é assim. É uma fase de descoberta. Muitas vezes eles vão fazer coisas realmente que não foram combinadas ali e faz parte da adolescência. Então, o acompanhar vai prevenindo. Mas se a gente está fazendo tudo certo, 100% errado, então eu acho que quando a gente fala também de crianças pequenas, né? Eu acho que hoje também o acompanhar não também tentar o caminho mais fácil, porque às vezes a criança educar dá trabalho, né? Então às vezes a criança tá ali e aí a gente vê o que eu tenho que fazer para de repente a criança não fazer uma birra, a criança não se jogar no chão. Então, enfim, eu acho que estar presente, eu acho que isso é a maior educação. É a gente estar ali, é a gente estar acompanhando, é a gente mostrar como tem que ser feito, é a gente ter coragem de brigar. Eu acho que hoje em dia os pais estão querendo tão ser legais que eles não têm nem coragem de desagradar esses filhos. E eu acho que desagradar um filho
Faz parte, porque o mundo não vai agradar seu filho o tempo todo. Então ele não precisa de achar que tudo vai dar certo ou que todo mundo vai fazer o que ele quer. Talvez essa seja a maior dificuldade que a gente tem, porque às vezes como pai e mãe a gente quer tanto fazer o melhor, a gente quer dar o melhor, a gente quer agradar o tempo todo, mas faz parte desagradar. Os momentos de tédio, de ócio, do não, faz parte. Então, quando é muito pequeno, não tem muita explicação. Não é para botar a mão ali. Por quê? Porque não é para colocar a mão ali. Falas pequenas, né? Eu acho que a autoridade vem muito com posicionamento. E quando a gente tem amor, né? Eu acho que isso é que fica na memória dos filhos. Que por mais que tenha muitos erros e acertos, a gente guarda, né? O nosso cérebro ele é muito inteligente, porque a gente guarda de uma maneira muito clara, né? Tudo que é muito bom. Então eu acho que a gente criar momentos de conexão e que mesmo que venham com nãos, são nãos onde eu acho que a criança se sente tão confortável com um não. Então aquela criança que pode tudo, que consegue tudo, ela é uma criança às vezes perdida. Então porque ela precisa de saber a criança pequena, ela quer limite. Ela se sente segura quando você dá um limite a ela. Então, você mostrar direção para uma criança pequena, ela fala assim, ai, então tá, é aqui que eu tenho que ir. Ela gosta, né? Então, às vezes, a gente tá querendo tanto agradar que a gente tá deixando essas crianças, assim, meio sem limites. E o sem limite gera desconforto, né? Eu percebo, assim, que os meus filhos, assim, sempre... Eu sou tida, né, como uma pessoa muito rigorosa, né? Meu pai adora ficar me chamando de general, e aí as crianças adoram imitar, né? Imagina. Dado pelo pai o apelido, daí eles repetem. Mas eu acho que isso gera muita direção. Eu acho que hoje meus filhos olham para mim como um lugar seguro. Então eu acho que por mais que a gente erre ou acerte, a gente precisa ser um lugar seguro para os nossos filhos. Eu acho que se tudo, né, acertando ou errando, no final eles olharem pra gente como um porto seguro, eu acho que valeu, porque eles vão poder ir, eles vão tomar as decisões deles, mas eles entendem que eles têm um porto seguro que vai estar ali dando esse suporte, mesmo que a gente não esteja mais presente. Eu acho que essa força de uma mãe, de um pai presente, né? Eu acho que isso é o melhor que a gente pode dar para eles. E se a gente vai errar ou acertar, sempre, tá tudo bem. Seja um porto seguro para o seu filho e as coisas com certeza vão fluir.